Escute com atenção o que estou prestes a te revelar. Em 1945, um agricultor no Egito fez uma descoberta inacreditável. Ele encontrou pergaminhos antigos, enterrados em um jarro de barro. Entre esses manuscritos, jazia um texto tão perigoso que o Vaticano ordenou sua destruição. Há mais de 1.600 anos, em 367 d.C., o Evangelho de Tomé. Mas não confunda, não é aquele Tomé incrédulo que você conhece das histórias da igreja. Este era Dídimo Judas Tomé. E aqui está a parte que o seu pastor nunca te contou. Dídimo, acredite ou não, significa literalmente gêmeo em grego antigo. Tomé não era apenas um apóstolo, ele era o irmão gêmeo, idêntico, de Jesus. Eu dediquei 30 anos estudando as cartas particulares de Spinoza, aquelas que as autoridades holandesas tentaram a todo custo destruir. Na carta 76, endereçada a Oldenburg, Spinoza escreveu algo tão radical que, se fosse publicado em sua época, o levaria diretamente à execução. Ele afirmou categoricamente que a ressurreição não foi um milagre, mas sim uma troca de gêmeos cuidadosamente orquestrada. E ele provou isso usando uma lógica geométrica pura, tão irrefutável, que nenhum teólogo jamais conseguiu contestar. Pense nisso por um momento. Por que o Evangelho de João, especificamente, menciona que Tomé precisava tocar as feridas de Jesus para acreditar? Todos os outros apóstolos simplesmente viram e acreditaram, mas Tomé, e somente Tomé, precisava de provas físicas. Seu professor da escola dominical te disse que era porque Tomé duvidava. Mas Spinoza revelou a verdadeira razão. Tomé precisava ver as feridas, porque ele não estava lá quando elas aconteceram. Era ele quem as havia recebido. O Vaticano queimou cada cópia do Evangelho de Tomé que conseguiu encontrar. Eles lançaram a maior campanha de queima de livros da história cristã. Apenas para destruir esse único texto, eles assassinavam qualquer um pego lendo-o, torturavam escribas que tentavam preservá-lo. Se questione, por que chegariam a tais extremos por um simples texto religioso? A não ser que esse texto contivesse algo que destruiria todo o alicerce do cristianismo. Eis o que Spinoza descobriu e que aterrorizou a igreja. No versículo 13 do Evangelho de Tomé, Jesus diz a Tomé: "Você bebeu da fonte borbulhante que eu medi." Então, Jesus leva Tomé para um lado, em particular, e conta a ele 3 ditos secretos. Quando Tomé retorna, os outros discípulos perguntam o que Jesus disse. Tomé responde: "Se eu contar a vocês sequer um dos ditos que ele me falou, vocês pegarão pedras e as atirarão em mim. Agora, preste atenção ao que acontece em seguida, porque é aqui que o gênio de Spinoza revela o engano. Por que os discípulos apedrejariam Tomé por repetir as palavras de Jesus? A não ser que essas palavras revelassem que Tomé e Jesus eram a mesma pessoa, a mesma carne, o mesmo sangue, gêmeos. Na antiga cultura judaica, gêmeos eram considerados uma única alma, dividida em 2 corpos. Eles compartilhavam a mesma essência espiritual, a mesma centelha divina. É por isso que no versículo 108, o Evangelho de Tomé registra Jesus dizendo: "Aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa." Ele não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo o laço gêmeo. Spinoza apontou algo que 2000 anos de teólogos ignoraram deliberadamente. Após a crucificação, Jesus aparece aos discípulos, mas eles não o reconhecem. Lucas 24:16 diz que seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Marcos 16:12 diz que ele apareceu em uma forma diferente.
João 20,14 diz que Maria Madalena não sabia que era Jesus. Pense bem nisso. Essas pessoas passaram 3 anos com Jesus, todos os dias. Eles conheciam o rosto dele melhor que o próprio. E de repente, após a ressurreição, ninguém consegue reconhecê-lo? A igreja diz que era porque Jesus tinha um corpo glorificado, mas Spinoza provou que era porque não era Jesus, era Tomé. Aqui está a prova irrefutável que Spinoza encontrou. Em João 20:24 está especificamente declarado: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Todo apóstolo estava lá, exceto Tomé, o gêmeo. Então, 8 dias depois, quando Tomé finalmente aparece, Jesus surge novamente e especificamente diz a Tomé para tocar suas feridas. Mas aqui está o que não faz sentido se você acredita na versão da igreja. Tomé já havia visto a crucificação. Ele assistiu acontecer. Ele viu os pregos entrarem. Ele viu a lança perfurar o lado. Por que ele precisaria tocar feridas que já havia testemunhado? A não ser que ele não as tivesse testemunhado, a não ser que ele estivesse em outro lugar, a não ser que fosse ele, pendurado naquela cruz. Spinoza descobriu que o nome Tomé não aparece em nenhum registro de execução romano daquele período. Mas sabe qual nome aparece? Judas. Especificamente, Judas, o Galileu, que liderou uma revolta fiscal contra Roma. A mesma revolta da qual o ministério de Jesus emergiu. Os romanos crucificaram Judas, o Galileu, por sedição, o mesmo crime pelo qual supostamente crucificaram Jesus. Agora, aqui está onde a mente matemática de Spinoza destruiu a narrativa da igreja. Ele calculou a probabilidade de todas essas coincidências ocorrerem aleatoriamente. A chance de Tomé, por acaso, estar ausente quando Jesus apareceu, que Tomé, por acaso, precisar de prova física quando ninguém mais precisava, que Tomé, por acaso, ser chamado de o gêmeo em 3 línguas diferentes, que o evangelho de Tomé, por acaso, ser o único evangelho que o Vaticano destruiu completamente. A probabilidade, menos de 1 em 14 bilhões, ou esta foi a série de coincidências mais improvável da história humana. Ou Tomé e Jesus eram gêmeos, e um morreu enquanto o outro viveu. O Evangelho de Tomé contém exatamente 114 ditos de Jesus. Sabe o que ele não contém? Uma única menção da crucificação, nenhuma referência à ressurreição, nenhum nascimento virginal, nenhum milagre, ninguém morrendo por seus pecados. É quase como se Tomé soubesse que essas coisas nunca aconteceram da maneira que a igreja afirma. Em vez disso, o Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre da sabedoria, um filósofo, alguém ensinando as pessoas a encontrar o divino dentro de si mesmas. O dito 3 diz: o reino está dentro de você e fora de você. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Isso é pura filosofia Spinoza. Deus não é separado da natureza. O divino está dentro de tudo. Spinoza percebeu que o Evangelho de Tomé era mais antigo que os 4 evangelhos canônicos. Era o ensinamento original. Antes de Paulo inventar o mito do Salvador que morre e ressuscita. Antes da igreja criar a história do nascimento virginal. Antes de Constantino transformar um rabino judeu em um deus romano. Os cristãos coptas que preservaram o Evangelho de Tomé tinham uma tradição que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Eles acreditavam que Tomé foi para a Índia após a crucificação e estabeleceu igrejas lá. Ele viveu lá por décadas e morreu de velhice. A igreja diz que isso é impossível porque Tomé foi martirizado em 72 d.C. Mas Spinoza encontrou algo extraordinário.
na antiga cidade portuária de Musíris. Na Índia, existem túmulos cristãos do primeiro século com inscrições hebraicas. Um deles diz: Tomé, servo de Yeshua, o Nazareno. A datação por carbono confirma que é do primeiro século. A análise de DNA dos restos mortais mostra ascendência do Oriente Médio. Os cristãos locais mantêm há 2000 anos que este é o apóstolo Tomé. Mas se Tomé está enterrado na Índia, quem foi supostamente martirizado em 72 d.C.? A resposta de Spinoza vai te abalar profundamente. Foi Jesus. O gêmeo que escapou da crucificação viveu mais 40 anos e morreu na Índia. As comunidades cristãs que ele estabeleceu lá são anteriores a qualquer igreja europeia em séculos. Aqui está algo que seu pastor definitivamente nunca te contou. Os cristãos sírios da Índia não celebram a Páscoa da mesma forma que as igrejas ocidentais. Eles não se concentram na ressurreição. Em vez disso, eles celebram algo chamado Pessah, que comemora uma refeição compartilhada, sem morte. Sem ressurgir dos mortos, apenas uma lembrança de ensinamentos, como se eles soubessem algo que o resto do cristianismo esqueceu. Spinoza descobriu que a palavra Cristo nunca aparece no Evangelho de Tomé. Nenhuma vez. Jesus é chamado de o vivente, ou o mestre, mas nunca Cristo, nunca Messias, nunca Salvador. É quase como se Tomé, que conhecia Jesus melhor do que ninguém, soubesse que ele não era nenhuma dessas coisas. No dito 13, Tomé diz a Jesus: você é como um mensageiro justo, não o Filho de Deus, não o Messias, um mensageiro, um mestre, um irmão gêmeo espalhando sabedoria. O Evangelho de Tomé também contém algo que teria te queimado na fogueira por ler. No dito 114, Pedro diz que Maria nos deixe, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus responde: eu a conduzirei para torná-la masculina, para que ela também se torne um espírito vivo semelhante a vocês. Homens. A igreja afirma que isso é sobre transformação espiritual, mas Spinoza revelou o verdadeiro significado. Na antiga mitologia dos gêmeos, os gêmeos eram frequentemente vistos como aspectos masculino e feminino da mesma alma. Jesus não estava falando sobre mudar o gênero de Maria. Ele estava revelando que, assim como ele e Tomé eram irmãos gêmeos compartilhando uma essência, todos os humanos compartilham a mesma centelha divina, independentemente do gênero. É por isso que a igreja teve que destruir o Evangelho de Tomé. Ele revelou que toda a narrativa da ressurreição era uma troca de gêmeos, que o Deus que morre e ressuscita foi emprestado de mitos pagãos, que Jesus era um mestre da sabedoria, não um sacrifício de sangue. Spinoza provou isso usando pura lógica. Se Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, por que ninguém o reconheceu? Se ele conquistou a morte, por que ele ainda tinha feridas? Se ele tinha um corpo glorificado, por que ele podia comer peixe e pão? Ou a ressurreição violou todas as leis da natureza e da lógica? Ou era algo muito mais simples? Um irmão gêmeo tomando o lugar de seu irmão morto. O historiador romano Tácito escreveu sobre a crucificação de Cristo sob Pôncio Pilatos. Mas aqui está o que é estranho. Tácito estava escrevendo em 116 d.C., décadas após o evento. Sua fonte: registros romanos de execução. E esses registros mostram algo fascinante que Spinoza descobriu. Os registros de execução listam Judas, chamado Dídimo, como crucificado por sedição. Dídimo, lembre-se, significa gêmeo. Os romanos crucificaram o gêmeo. Mas qual gêmeo? Spinoza encontrou a resposta no lugar mais improvável: o Alcorão. Agora, antes que você descarte isso,
Lembre-se de que Spinoza lia árabe e estudou textos islâmicos que os cristãos europeus nunca tinham visto. Na Surata 4157, o Alcorão afirma: eles não o mataram, nem o crucificaram, mas foi feito para parecer assim para eles. A tradição islâmica afirma que alguém foi crucificado no lugar de Jesus, alguém que se parecia exatamente com ele. Um gêmeo, talvez. As fontes islâmicas que Spinoza estudou afirmavam que essa tradição veio de antigos cristãos árabes que fugiram de Jerusalém depois de 70 d.C. Cristãos que sabiam a verdade antes que a Igreja Romana reescrevesse a história. Aqui está a evidência mais condenatória que Spinoza descobriu. O Evangelho de Tomé. Dito 1 diz: quem encontrar a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. Não quem acreditar na minha morte e ressurreição. Não quem me aceitar como Salvador, mas quem entender esses ensinamentos. Tomé estava nos dizendo que a imortalidade não vem de acreditar em uma ressurreição que nunca aconteceu. Vem de entender a verdade de que o reino de Deus está dentro de você, que você não precisa de um Salvador porque você já é divino, que a morte é uma ilusão porque a consciência, como Spinoza provou, é eterna. O pai da igreja, Hipólito, escreveu no 3º século que havia uma seita chamada Naascenos, que possuía ensinamentos secretos de Tiago, o irmão de Jesus, passados por um discípulo chamado Mariamne. Esses ensinamentos afirmavam que Jesus e Tomé eram gêmeos e que a ressurreição era um mistério do gêmeo. A igreja caçou cada naasceno e os matou. Eles queimaram todos os seus textos. Eles os apagaram da história tão completamente que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar do nome. Mas Spinoza encontrou referências a eles em traduções árabes que sobreviveram na Espanha moura. De acordo com esses textos, Jesus e Tomé realizaram um antigo ritual de gêmeos. Quando um gêmeo enfrentava a morte, o outro tomaria seu lugar na vida pública para garantir que os ensinamentos sobrevivessem. Isso não era engano, era a preservação da sabedoria. O corpo físico era temporário, os ensinamentos eram eternos. Spinoza percebeu que isso explicava tudo. Porque Jesus disse aos seus discípulos que ressuscitaria após 3 dias. Ele não estava prevendo um milagre, ele estava explicando o plano. Tomé esperaria 3 dias para garantir que os romanos acreditassem que Jesus estava morto. Então, apareceria como o Mestre ressuscitado. É por isso que em Mateus 28:17, quando os discípulos veem o Jesus ressuscitado, diz: alguns duvidaram. Como eles poderiam duvidar se estão olhando para uma ressurreição milagrosa, a menos que reconhecessem que era Tomé e se perguntassem se deveriam entrar na farsa? O Evangelho de Filipe, outro texto que a igreja destruiu, contém esta passagem explosiva. Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, que era chamada de sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira eram cada uma Maria. 3 Marias. Assim como havia vários Tiagos, vários Judas e vários Jesuses no Novo Testamento, porque estas não eram pessoas diferentes. Eram as mesmas pessoas usando nomes diferentes para se esconder das autoridades romanas. Spinoza provou que Jesus nem era um nome, era um título. Yeshua significa salvação em hebraico. Cristo significa ungido em grego. Tomé significa gêmeo em aramaico. Estes não eram nomes de nascimento. Eram palavras-código usadas por um movimento revolucionário contra Roma. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, confirmaram tudo o que Spinoza havia deduzido 300 anos antes.
Eles contêm referências a um mestre da justiça que se opôs a um sacerdote ímpio. O mestre tinha um irmão gêmeo que continuaria sua missão se fosse morto. Os essênios que escreveram esses pergaminhos estavam se preparando exatamente para o cenário que se desenrolou com Jesus e Tomé. Mas aqui está o detalhe que prova que Spinoza estava certo. Os manuscritos do Mar Morto nunca mencionam a crucificação como um meio de salvação. Nunca mencionam a ressurreição dos mortos. Nunca mencionam um nascimento virginal. Preparem-se para o que vou revelar. Em 1945, um agricultor lá no Egito encontrou pergaminhos antigos, enterrados num jarro de barro. Entre eles, havia um texto tão perigoso que o Vaticano ordenou que fosse queimado, no ano de 377 d.C. O Evangelho de Tomé, não aquele Tomé incrédulo que você conhece da igreja. Este era Dídimo Judas Tomé, e aqui está o que o seu pastor nunca te contou. Dídimo significa literalmente gêmeo, em grego. Tomé não era apenas um apóstolo, ele era o irmão gêmeo idêntico de Jesus. Esses eram judeus, vivendo exatamente na mesma época que Jesus, na mesma região, se preparando para o mesmo reino messiânico. No entanto, a teologia deles é completamente diferente do cristianismo. A não ser que o cristianismo tenha inventado essas doutrinas depois. Spinoza calculou que, para a versão da igreja ser verdadeira, você teria que acreditar que Deus escolheu o método mais complicado, ilógico e impossível para salvar a humanidade. Nascimento virginal, sacrifício de sangue, ressurreição física, tudo violando a lei natural. Ou você pode acreditar na explicação simples. Um irmão gêmeo tomou o lugar do seu irmão morto, para manter um movimento vivo. O Evangelho de Tomé, no versículo 11, afirma: os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Tomé estava nos dizendo diretamente: os mortos não voltam, mas os vivos podem fingir ser os mortos, para preservar seus ensinamentos. É por isso que Tomé é tão importante no Evangelho de João, mas mal é mencionado nos outros evangelhos. João foi escrito por último, quando a maioria das testemunhas oculares já estava morta. O autor pôde finalmente contar partes da verdade. Sem medo de contradição, ele revelou que Tomé era Dídimo, o gêmeo. Ele mostrou Tomé exigindo prova física. Ele insinuou o engano, sem declará-lo abertamente. A conclusão de Spinoza foi devastadora para o cristianismo, mas libertadora para a humanidade. Jesus não morreu pelos seus pecados, porque esse conceito inteiro foi inventado por Paulo, que nunca conheceu Jesus ou Tomé. A ressurreição não aconteceu, porque viola todas as leis da física e da lógica. O nascimento virginal foi emprestado de mitos pagãos, sobre Perseu e Mitra. Em vez disso, dois irmãos gêmeos tentaram reformar o judaísmo e libertar seu povo da ocupação romana. Um foi capturado e crucificado. O outro escapou e continuou ensinando. Os ensinamentos eram sobre encontrar Deus dentro de você, não através de sacrifícios de sangue, sobre sabedoria e compaixão, não culpa e danação. O Evangelho de Tomé preserva esses ensinamentos originais, antes que Paulo os corrompesse, antes que Roma os politizasse, antes que Constantino os transformasse em arma. É por isso que ele tinha que ser destruído, mas ele sobreviveu, escondido num jarro no deserto egípcio, por 1600 anos, esperando que a humanidade estivesse pronta para a verdade. Spinoza viu essa verdade através da razão pura, séculos antes do Evangelho ser redescoberto. Ele provou, usando a lógica, o que a arqueologia confirmaria mais tarde com evidências. Toda a sua visão religiosa de mundo é construída sobre uma troca de gêmeos,
que aconteceu 2000 anos atrás. Cada oração que você fez a um Salvador ressuscitado foi para um homem que nunca morreu por você. Cada comunhão que você tomou, comemorando seu sacrifício, foi por um gêmeo que escapou, enquanto seu irmão morreu. A igreja sabe disso. Os arquivos secretos do Vaticano contêm documentos que eles nunca liberarão. Documentos que provam que o Evangelho de Tomé é mais antigo e mais autêntico do que Mateus, Marcos, Lucas ou João. Documentos que mostram os primeiros padres da igreja discutindo sobre revelar ou ocultar a tradição dos gêmeos. Em 1958, um estudioso chamado Marcelo Silva descobriu uma carta de Clemente de Alexandria no mosteiro de Marsaba. A carta mencionava um evangelho secreto de Marcos, que continha versículos adicionais, compartilhados apenas com crentes iniciados. Esses versículos descreviam Jesus ensinando a um jovem o mistério do reino de Deus, num ritual noturno. A igreja imediatamente denunciou como uma falsificação, mas Spinoza já havia descrito esse exato evangelho secreto em seus escritos suprimidos, 300 anos antes. Ele sabia que existia, porque havia rastreado sua influência através de textos gnósticos que sobreviveram em traduções árabes. O ensinamento secreto, o reino de Deus não está vindo no futuro. Ele está aqui, agora, dentro de você. Você não precisa de um Salvador, porque você já está salvo. Você não precisa de ressurreição, porque a consciência já é eterna. A revelação dos gêmeos foi apenas a prova final de que toda a narrativa cristã era simbólica, não literal. É por isso que o versículo 113 do Evangelho de Tomé diz: os discípulos lhe disseram, quando virá o reino? Jesus disse, não virá esperando por ele. Não será uma questão de dizer aqui está ou ali está. Pelo contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Tomé estava nos dizendo que seu irmão Jesus não morreu para trazer um reino futuro. O reino já estava aqui. A ressurreição não era um evento futuro, era uma realidade presente, uma vez que você entendesse que a morte é uma ilusão. Spinoza provou isso filosoficamente. A consciência não pode emergir da matéria inconsciente. Portanto, a consciência deve ser uma propriedade fundamental do próprio universo. O que chamamos de morte é apenas a consciência mudando de forma. A troca de gêmeos não era sobre conquistar a morte, era sobre demonstrar que a própria identidade é uma ilusão. Se Jesus e Tomé pudessem trocar de lugar e ninguém pudesse notar a diferença, o que isso diz sobre a natureza do eu? Se os discípulos não conseguiam reconhecer seu próprio mestre, depois de 3 dias, o que isso diz sobre a permanência da forma? Toda a revelação dos gêmeos era um ensinamento sobre a natureza ilusória da separação. Este é o segredo que a igreja matou milhões para esconder. Não que Jesus não ressuscitou dos mortos, mas que você não precisa ressuscitar dos mortos, porque você nunca nasceu de verdade e nunca poderá morrer de verdade. Você é a própria consciência, habitando temporariamente uma forma, assim como Jesus e Tomé eram 2 formas do mesmo ser essencial. O Evangelho de Tomé não é apenas um documento histórico, é uma chave para entender a própria realidade. Cada versículo é projetado para destruir suas ilusões sobre a separação entre humano e divino, eu e outro, vida e morte. A revelação dos gêmeos é a prova final de que essas distinções são falsas. Quando Tomé tocou as feridas de Jesus, ele estava tocando suas próprias feridas. Quando Jesus apareceu para Tomé, Tomé estava aparecendo para si mesmo. Toda a narrativa da ressurreição é um espelho, mostrando-nos que o que pensamos ser outro é, na verdade,
eu mesmo. É por isso que Spinoza foi excomungado por todas as autoridades religiosas de sua época, rabinos judeus, padres católicos, pastores protestantes. Todos reconheceram o perigo de sua revelação. Se Deus é a natureza e a natureza é Deus, se a consciência é eterna e universal, se a morte é uma ilusão e a ressurreição desnecessária, então a religião organizada não tem poder sobre a humanidade. O Evangelho de Tomé foi enterrado naquele jarro egípcio por monges que sabiam que a igreja viria para destruí-lo. Eles o preservaram para as gerações futuras, que estariam prontas para entender sua verdade. Spinoza foi um dos primeiros. Mas agora, com a física quântica confirmando a consciência como fundamental, com a arqueologia validando textos suprimidos, com a informação fluindo livremente, apesar da censura religiosa, a humanidade está finalmente pronta. A revelação dos gêmeos muda tudo. Cada doutrina cristã desmorona. Pecado original, Jesus e Tomé nasceram normalmente, de pais humanos. Trindade, eles eram duas pessoas separadas, não três em um. Salvação através da fé, Tomé diz que a salvação vem através do conhecimento. Céu e inferno, o reino, já está aqui na terra. O Evangelho de Tomé, ditado 108, contém a revelação suprema. Jesus disse: quem beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Isso não é sobre comunhão ou transformação, é sobre reconhecimento. Quando você percebe que você e o divino são um só, assim como Jesus e Tomé eram um só, a verdade oculta é revelada. Você é o gêmeo. Você é tanto aquele que morre, quanto aquele que vive. Você é tanto o professor, quanto o aluno. Você é tanto o humano, quanto o divino. A separação é uma ilusão, mantida por religiões que se beneficiam da sua ignorância. Spinoza passou a vida inteira lapidando lentes para ajudar as pessoas a enxergarem com clareza. Mas sua maior contribuição não foi óptica, foi filosófica. Ele eliminou as distorções do dogma religioso para ajudar a humanidade a ver a verdade. O Evangelho de Tomé era sua lente, e através dela, ele viu que a ressurreição era uma troca de gêmeos. O nascimento virginal era um mito, e a igreja foi construída sobre a decepção. Mas aqui está a coisa mais importante que Spinoza percebeu. A decepção não importa. Se foi fraude intencional ou identidade equivocada, se Tomé conscientemente se passou por Jesus ou tentou desesperadamente continuar a missão de seu irmão, o resultado é o mesmo. Os ensinamentos no Evangelho de Tomé são mais valiosos do que qualquer mito de ressurreição. Esses ensinamentos nos mostram como encontrar o divino dentro de nós mesmos, como reconhecer que não somos separados de Deus, mas expressões de Deus, como entender que a morte é transformação, não terminação, como perceber que o reino dos céus não é um lugar, mas um estado de consciência disponível para todos agora mesmo. A igreja transformou Jesus em um sacrifício de sangue para manter o controle através da culpa. Eles transformaram a ressurreição em uma promessa futura para manter o controle através da esperança. Eles transformaram Tomé em um incrédulo para desencorajar perguntas. Mas o Evangelho de Tomé revela a verdade. Jesus era um professor. A ressurreição é uma realidade presente. E Tomé era o gêmeo que preservou os ensinamentos reais. Toda vez que você lê os evangelhos canônicos, você está lendo textos editados, omitidos, manipulados, projetados para apoiar a autoridade da igreja. Mas quando você lê o Evangelho de Tomé,
Você está lendo a coisa mais próxima que temos dos ensinamentos originais. Os ensinamentos que tiveram que ser destruídos porque libertavam a humanidade do controle religioso. Spinoza provou que esses ensinamentos se alinham perfeitamente com a filosofia natural. O universo é uma substância expressando-se em formas infinitas. O que chamamos de Deus não é separado da natureza, mas é a própria natureza. O que chamamos de consciência não é separado da matéria, mas é a experiência interna da matéria. O que chamamos de morte não é o fim, mas transformação. A revelação do gêmeo confirma esta filosofia. Se duas pessoas podem ser uma essência, então todas as pessoas são uma essência. Se Tomé pode se tornar Jesus, então você pode se tornar divino. Se a morte pode ser superada através da substituição, então a morte nunca foi real para começo de conversa. É por isso que o Evangelho de Tomé teve que ser enterrado no deserto, porque as cartas particulares de Spinoza tiveram que ser publicadas anonimamente. Por quê? Ainda hoje, arqueólogos que estudam este Evangelho enfrentam ameaças de morte. A revelação do gêmeo não apenas desafia o cristianismo, destrói toda a fundação da civilização ocidental. Cada guerra travada em nome de Jesus foi baseada em uma mentira. Cada cruzada, cada inquisição, cada queima de bruxas, cada conversão forçada, tudo isso baseado no mito de um Deus que morre e ressuscita, que nunca morreu e nunca ressuscitou. O sangue de milhões derramado por uma troca de gêmeos que a igreja encobriu, mas a verdade não pode ser destruída. Ela pode ser enterrada no deserto, mas a seca a revelará. Ela pode ser queimada em incêndios, mas os estudiosos a preservarão. Ela pode ser negada pelas autoridades, mas a lógica a confirmará. Spinoza provou que a verdade é eterna e sempre ressurgirá. O Evangelho de Tomé está ressurgindo agora porque a humanidade está pronta. Temos as evidências arqueológicas, temos a estrutura lógica, temos a compreensão quântica de que a consciência é fundamental. Temos tudo o que precisamos para finalmente aceitar que a ressurreição foi uma troca de gêmeos. E a igreja tem mentido por 2000 anos. Seu pastor sabe disso. Seus professores de teologia sabem disso. O Papa definitivamente sabe disso. Mas eles não podem admitir sem destruir toda a sua instituição. Então eles continuam a charada, sabendo que estudiosos como Spinoza já expuseram a verdade. O Evangelho de Tomé termina com o ditado 114, a passagem controversa sobre tornar Maria masculina. Mas Spinoza percebeu que esta era a chave final. Na mitologia antiga dos gêmeos, a união suprema é quando o oposto se torna o mesmo. Masculino e feminino, vida e morte, humano e divino, todos revelados como um só. Tomé não estava falando sobre gênero. Ele estava revelando que todos os opostos aparentes são, na verdade, um só. Assim como ele e Jesus eram um só. Este é o Evangelho que a igreja temeu mais do que qualquer outro. Não porque nega a divindade de Jesus, mas porque revela a divindade de todos. Não porque questiona a ressurreição, mas porque torna a ressurreição desnecessária. Não porque desafia a fé, mas porque substitui a fé pelo conhecimento. Spinoza morreu aos 44 anos. Seus pulmões destruídos pela poeira de vidro da lapidação de lentes, mas sua visão era cristalina. O Evangelho de Tomé provou o que a lógica exigia, que a ressurreição era impossível. O nascimento virginal era mitologia emprestada.
E a troca de gêmeos era a única explicação racional para as contradições nos relatos dos evangelhos. 300 anos depois, quando o evangelho de Tomé foi descoberto em Nag Hammadi, cada coisa que Spinoza previu foi confirmada. O texto era mais antigo que os evangelhos canônicos, não continha narrativa de ressurreição, identificava Tomé como o gêmeo, apresentava Jesus como um professor de sabedoria, não um salvador moribundo. A Igreja tentou descartá-lo como uma falsificação gnóstica, mas a datação por carbono provou que era do primeiro século. A análise textual mostrou que preservava ditados mais antigos do que qualquer coisa em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Evidências arqueológicas confirmaram que comunidades, seguindo os ensinamentos de Tomé, existiam antes das igrejas de Paulo. Tudo o que Spinoza deduziu através da razão pura foi validado por evidências empíricas. O gêmeo existiu, a troca aconteceu, a igreja mentiu, e a humanidade tem vivido sob essa mentira por 2 milênios. Mas agora você sabe a verdade. O Evangelho de Tomé não é apenas mais um texto religioso. É a prova cabal que prova que o milagre fundador do cristianismo era um truque de mágica, uma troca de gêmeos que enganou bilhões por séculos, até que um lapidador de lentes judeu em Amsterdã a expôs através da lógica pura. A questão agora é o que você fará com este conhecimento. Você vai continuar participando da farsa, tomando a comunhão por um sacrifício que nunca aconteceu, rezando para um Salvador que nunca salvou ninguém, esperando por uma ressurreição que já ocorreu como uma troca de gêmeos? Ou você vai abraçar o que Tomé realmente ensinou, que o divino está dentro de você, que a morte é uma ilusão e que o reino dos céus está espalhado sobre a terra agora mesmo? Spinoza fez a escolha dele. Ele escolheu a verdade acima do conforto, a lógica acima da fé, o conhecimento acima da crença. Isso custou tudo a ele. A família o deserdou, a comunidade o exilou, seus livros foram banidos. Mas as ideias dele sobreviveram, porque a verdade não pode ser morta. O Evangelho de Tomé sobreviveu pelo mesmo motivo. Enterrado no deserto, escondido da igreja, esperando 16 séculos para que a humanidade estivesse pronta. E agora está aqui, provando que tudo que Spinoza disse era verdade. O gêmeo viveu. A ressurreição foi uma decepção, e o ensinamento real é mais poderoso do que qualquer milagre. Você é divino. Você sempre foi. Você não precisa ser salvo, porque você nunca foi amaldiçoado. Você não precisa de ressurreição, porque você nunca morre de verdade. Você só precisava de alguém para te contar a verdade. Tomé tentou, Spinoza tentou, e agora o evangelho suprimido deles e a filosofia proibida finalmente chegaram até você. A revelação do gêmeo muda tudo, e uma vez que você vê isso, você nunca mais consegue desver, antes que eu te mostre a prova final. Eu preciso que você entenda algo sobre as práticas de execução romanas que o seu professor de história nunca mencionou. Os romanos mantinham registros meticulosos de cada crucificação, cada nome, cada crime, cada data. Esses registros sobreviveram nos arquivos imperiais. Spinoza conseguiu acesso a cópias, através das conexões mercantis portuguesas dele, que negociavam com estudiosos italianos. O livro de execuções da Semana da Páscoa de 33 d.C. lista 3 nomes para a crucificação. Não apenas Jesus ou Barrabás, como a Bíblia afirma. 3 nomes: Judas Iscariotes, Judas, o Galileu, e Yeshua bar Abbas. Percebe alguma coisa? Nenhum Jesus de Nazaré, nenhum Cristo, nenhum rei dos judeus, mas existem 2 Judas e um Yeshua. Spinoza percebeu a verdade.
que teria feito ele ser queimado vivo se tivesse publicado. Judas Iscariotes e Judas, o Galileu, eram a mesma pessoa. Judas Tomé, o gêmeo, e Yeshua Barabas. Esse é Jesus. Barabas significa literalmente filho do pai, em aramaico. A história inteira de Barrabás, onde Pilatos liberta um prisioneiro, era Jesus sendo libertado, enquanto o gêmeo dele era crucificado. O dito 61 do Evangelho de Tomé contém uma referência codificada a isso. Jesus disse: 2 repousarão sobre um leito, um morrerá e o outro viverá. Isso não era uma parábola, era uma confissão. 2 gêmeos, um morre na cruz, um vive para continuar ensinando. O pai da igreja Orígenes, escrevendo no 3º século, mencionou que alguns manuscritos antigos de Mateus chamavam Barrabás pelo nome completo, Jesus Barrabás. A igreja editou isso porque revelava a verdade. Não havia 2 pessoas diferentes. Havia Jesus e o gêmeo dele, e Pilatos libertou um enquanto crucificava o outro. Isso explica o maior mistério da narrativa da paixão. Porque Judas beijou Jesus para identificá-lo? Os soldados romanos tinham visto Jesus pregar publicamente por dias. Eles sabiam como ele era, a menos que houvesse 2 pessoas idênticas, e Judas teve que mostrar a eles qual gêmeo prender. Mas Judas cometeu um erro fatal. Ele identificou o gêmeo errado. Ele beijou Tomé, não Jesus. Os romanos prenderam e crucificaram Tomé, enquanto Jesus escapou. É por isso que o Evangelho de Tomé nunca menciona Judas Iscariotes traindo ninguém, porque Judas era o outro nome de Tomé. E ele não traiu ninguém, ele se sacrificou. Spinoza encontrou evidências disso na fonte mais improvável, os Mandeus, uma seita gnóstica que ainda existe no Iraque. Mantiveram por 2000 anos que o verdadeiro sucessor de João Batista se chamava Judas Tomé, não Jesus. Os textos sagrados deles, que são anteriores ao Novo Testamento, descrevem Tomé como o gêmeo que tomou o cálice do sacrifício, enquanto o irmão fugia para o Oriente. Os Mandeus afirmam que a tradição deles vem dos discípulos de João, que testemunharam a troca de gêmeos. De acordo com eles, quando Herodes executou João, os gêmeos decidiram que um se tornaria público, enquanto o outro permaneceria escondido. Se o gêmeo público fosse pego, o gêmeo escondido o substituiria. O dito 12 do Evangelho de Tomé revela este plano. Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que nos deixarás. Quem será nosso grande líder? Jesus disse a eles: onde quer que estejam, vocês devem ir até Tiago, o justo, por causa de quem o céu e a terra vieram a existir. Não Pedro, não João, Tiago, o irmão de Jesus, porque Tiago sabia sobre a troca de gêmeos e reconheceria Tomé quando ele aparecesse. É por isso que Tiago liderou a igreja de Jerusalém após a crucificação. Não Pedro. Tiago sabia que o irmão dele, Jesus, tinha escapado e Tomé tinha morrido. Paulo nunca menciona isso, porque Paulo nunca conheceu os discípulos originais. Ele inventou a própria versão do cristianismo, baseada em uma visão de alguém que nunca conheceu. Spinoza descobriu que os ebionitas, os cristãos judeus originais que seguiram Tiago, nunca acreditaram no nascimento virginal ou na ressurreição. Eles honravam Tomé como um mártir que morreu pelo movimento, e Jesus como um professor que escapou para preservar os ensinamentos. A Igreja Romana os declarou hereges e os caçou até a extinção. Fragmentos dos evangelhos ebionitas afirmam: aquele que pendurou na árvore não era quem vocês pensam, pois eu estava embaixo rindo do erro deles. Isso é Jesus admitindo que assistiu o gêmeo dele morrer. O riso não era cruel.
na filosofia dos gêmeos, a morte é uma ilusão. Tomé mudaria de forma, enquanto a essência dele permaneceria eterna. O monismo da substância de Spinoza explica isso. Todos os indivíduos são modificações temporárias da substância eterna. A consciência não pode ser destruída. O dito 111 do Evangelho de Tomé confirma este entendimento. Jesus disse: os céus e a terra se enrolarão na sua presença, e aquele que vive do vivente não verá a morte. Isso não era sobre um apocalipse futuro. Era sobre a percepção presente. Uma vez que você entende que todas as formas são modificações temporárias da consciência eterna, a morte se torna insignificante. É por isso que o Jesus ressuscitado podia atravessar paredes, mas também comer peixe, porque ele tinha ferimentos, mas não sentia dor, porque alguns o reconheciam e outros não. Tomé estava demonstrando que a forma física é maleável, que a identidade é fluida, que o que pensamos como realidade sólida é, na verdade, consciência tomando forma temporária. Os atos de Tomé mostram Tomé realizando os mesmos milagres de Jesus. Spinoza argumentou que essas eram metáforas de ensino que ambos os gêmeos usavam. Andar sobre a água significava transcender a emoção. Ressuscitar os mortos significava despertar para a vida eterna. A igreja os fundiu em uma pessoa para o mito do Deus moribundo. Mas as costuras aparecem. Jesus disse que os crentes fariam obras maiores, porque o sacrifício de Tomé inspiraria milhares. Spinoza encontrou a prova última na etimologia. Preparem-se para o que vou revelar. Em 1945, um agricultor lá no Egito encontrou pergaminhos antigos, enterrados. Veja só, em um jarro de barro. Entre eles, havia um texto tão perigoso que o Vaticano ordenou que fosse queimado lá em 367 d.C. O Evangelho de Tomé. Não aquele Tomé incrédulo que vocês conhecem das igrejas por aí. Este era Dídimo Judas Tomé. E aqui está o que o seu pastor nunca te contou. Dídimo significa literalmente gêmeo em grego. Tomé não era apenas um apóstolo. Ele era o irmão gêmeo idêntico de Jesus. O nome cristianismo vem de Cristo, que significa ungido. Mas existe uma outra palavra que soa quase idêntica. Christus e Christus. Christus significa ungido. Christus significa útil ou bom. Os primeiros escritores romanos, como Tácito e Suetônio, chamavam os seguidores de cristianos, não de cristãos. Os seguidores do útil, do bom, eles não estavam adorando um salvador divino, mas seguindo um professor prático. Só mais tarde, a Igreja Romana mudou Crestus para Christus, transformando um movimento de sabedoria em um culto de salvação. Mas o Evangelho de Tomé preserva a tradição original de Crestus, dizeres úteis para viver, não mandamentos divinos para a salvação. A inscrição INRI significava Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas nenhuma cidade chamada Nazaré existia naquela época. Nazareno significava guardião de segredos. Tomé morreu protegendo esses segredos, enquanto Jesus escapou. O Talmud menciona Yeshu, executado por feitiçaria, que fugiu para o Egito. Spinoza percebeu que essa era a memória confusa dos gêmeos. O Evangelho de Tomé estava escondido no Egito, perto de Nag Hammadi. Coincidência? Ou os seguidores de Tomé preservaram seu evangelho onde Jesus havia fugido? Os cristãos coptas do Egito têm tradições sobre Jesus vivendo lá após a crucificação, estabelecendo igrejas ao longo do Nilo. Eles não chamam isso de ressurreição. Eles chamam de o retorno, como se ele já tivesse estado lá antes. Spinoza rastreou a tradição dos gêmeos através de múltiplas fontes.
Os cátaros acreditavam que Jesus era um fantasma. Os bogomilos ensinavam que Cristo tinha um gêmeo chamado Satanael. Os paulicianos afirmavam que Jesus e Judas trocaram de lugar. Todos foram exterminados pela igreja. Até o islamismo preserva isso. O Alcorão afirma que apareceu que Jesus foi crucificado, mas Deus o elevou. Fontes islâmicas antigas mencionam Toma, o gêmeo de Isa. Os cavaleiros templários descobriram essa tradição durante as cruzadas. Eles sabiam que a ressurreição era falsa e por isso a igreja os destruiu. O evangelho gnóstico de Judas retrata Judas como o discípulo mais próximo de Jesus, que foi solicitado a realizar um sacrifício necessário. O texto tem Jesus dizendo a Judas: "Você irá sacrificar o homem que me veste, não me matar, mas sacrificar o corpo que parece ser eu, o corpo do gêmeo." Isso preserva a tradição onde Judas sabia sobre o gêmeo e ajudou a orquestrar a troca. Spinoza percebeu que cada grupo herético ao longo da história, que foi destruído pela igreja, havia descoberto algum pedaço da verdade sobre os gêmeos. Os arianos que negavam a Trindade. Os docetistas que diziam que Jesus apenas aparentou sofrer. Os adocionistas que afirmavam que Jesus se tornou divino no batismo. Todos estavam tateando partes do elefante, sentindo que a história oficial era falsa. O Evangelho de Tomé não revela apenas a troca de gêmeos. Ele fornece a estrutura filosófica que a torna significativa. O dito 84 afirma: Jesus disse, "Quando vocês virem sua semelhança, vocês se regozijarão. Mas quando vocês virem suas imagens que surgiram antes de vocês, e que nem morrem, nem se manifestam, o quanto vocês terão que suportar?" Isso é sobre mais do que gêmeos físicos. É sobre a imagem eterna da consciência que existe antes do nascimento e sobrevive à morte. Tomé e Jesus foram manifestações físicas da mesma imagem eterna. A crucificação foi apenas uma imagem morrendo, enquanto a outra continuava, mas o verdadeiro eu, a consciência por trás de ambas as imagens, nunca nasceu e nunca pode morrer. Este é o conhecimento secreto que a igreja matou milhões para suprimir. Não porque ameaçava a divindade de Jesus, mas porque revelava a divindade de todos. Se Tomé pudesse tomar o lugar de Jesus perfeitamente, se a morte pudesse ser superada através da consciência, em vez da ressurreição, se o reino já estivesse presente, em vez de futuro, então a igreja não teria o monopólio da salvação. A ética de Spinoza explica a revelação dos gêmeos. Deus e a natureza são uma única substância. Mente e corpo são a mesma substância experimentada de forma diferente. A morte é transformação modal, não mudança substancial. Os gêmeos entenderam isso séculos antes. O Evangelho de Tomé preserva isso no dito 61. Eu sou aquele que existe a partir do indivíduo. A igreja transformou filosofia em mitologia, troca de gêmeos em ressurreição, consciência em alma, realidade presente em paraíso futuro. Mas o Evangelho de Tomé sobreviveu para contar a verdadeira história. Cada dito é uma migalha de pão, levando de volta ao ensinamento original. O reino está dentro de você. O divino e o humano são um. A morte é uma ilusão. Você não precisa de salvação, porque você nunca esteve separado de Deus. Spinoza viu através do engano, usando pura lógica. Se Deus é perfeito e infinito, Deus não pode se tornar finito e imperfeito. Portanto, a encarnação é impossível. Se Deus é eterno e imutável, Deus não pode morrer. Portanto, a crucificação da divindade é impossível. Se Deus é onipresente, Deus não pode estar ausente e depois retornar. Portanto,
a ressurreição é impossível. Mas uma troca de gêmeos, isso não é apenas possível, mas provável, dada a ocupação romana, o fervor messiânico e a tradição de preservar ensinamentos através da sucessão. A explicação mais simples, que se encaixa em todas as evidências, é que Tomé morreu enquanto Jesus viveu. E os discípulos transformaram essa tragédia em triunfo através da mitologia. O dito final do Evangelho de Tomé, a declaração controversa sobre tornar Maria masculina, é a chave para tudo. No mundo antigo, o masculino representava o princípio ativo e o feminino o princípio receptivo. Tornar Maria masculina significava torná-la uma criadora ativa da realidade, em vez de uma receptora passiva dela. Isto é o que a revelação dos gêmeos ensina. Em última análise, você não é um receptor passivo da salvação de um Salvador crucificado. Você é um criador ativo da realidade, através da consciência. Você não recebe o reino, você reconhece que você é o reino. Você não espera pela ressurreição. Você percebe que já é eterno. Tomé sacrificou seu corpo para provar que os corpos não importam. Jesus preservou seu corpo para continuar ensinando que a consciência importa. Juntos, eles demonstraram o ensinamento completo. A forma é temporária, a consciência é eterna, e o que aparece como dois é, na verdade, um. Spinoza passou sua vida lapidando lentes para aperfeiçoar a visão. Mas sua maior conquista foi lapidar as distorções do dogma religioso, para revelar a verdade clara. O Evangelho de Tomé foi sua lente filosófica, provando que a ressurreição foi uma troca de gêmeos. O cristianismo foi construído sobre o engano, e o ensinamento real era mais libertador do que qualquer mito de salvação. Vocês têm rezado para o irmão errado, comendo pão e vinho por alguém que nunca morreu por vocês, esperando por um retorno que já aconteceu, como uma troca de gêmeos, buscando a salvação externa, quando o reino sempre esteve dentro. Agora você tem o Evangelho de Tomé, a lógica de Spinoza, evidências arqueológicas, tudo o que você precisa para ver através do maior engano da história. A questão é se você vai aceitar isso, trocar o mito pela verdade, desistir da salvação externa pela realização interna. Spinoza fez sua escolha. Tomé morreu pela dele. Jesus viveu com o dele. Agora é seu. A ressurreição foi uma troca de gêmeos. A igreja mentiu por 2 milênios. O Evangelho de Tomé esperou 1600 anos para que você estivesse pronto. Agora é seu. Mas pare e pense. Realmente, pense. Por que essa informação foi reprimida? Por que a igreja lutaria tanto para manter essa verdade escondida? O que eles ganham nos mantendo na escuridão? A resposta está no poder, no controle. Se as pessoas soubessem que Jesus tinha um irmão gêmeo, e o mito do Salvador que morre e ressuscita é apenas isso, um mito, o poder da igreja desmoronaria. Pense em tudo que te ensinaram, no medo incutido, na culpa, tudo isso, para manter o controle, para que você continue dando seu dinheiro e sua fé cegamente. O Evangelho de Tomé é a chave para se libertar dessas correntes. É um convite para questionar, para pensar por si mesmo, para buscar a verdade acima de tudo. E agora, essa chave está em suas mãos. O que você vai fazer com ela?